Já pensou em ser revivido por Deus e ter a chance de reencarnar em outro mundo e escolher viver como um agricultor com um corpo incansável? E de brinde, você ganha uma ferramenta incrível, consegue uma esposa e várias garotas. Bem, é assim que as coisas acontecem no anime que vamos falar hoje, chamado Isekai no Birinoka. Após sua morte, nosso protagonista acaba indo falar com Deus, que governa o mundo. Nosso protagonista se chama Iraqi. Aos 39 anos, sua vida não passou de grande dificuldade. Portanto, Deus decide dar a ele outra chance de vida com o corpo saudável. A razão pela qual ele viveu uma vida tão cruel foi parte de um erro de Deus. Deus então pergunta: será que algum pedido faria com que ele vivesse sua nova vida da maneira que quiser? E nosso protagonista pede para ser um agricultor e morar em um lugar bem longe da civilização. Pois, quando ele estava preso na cama de hospital em sua vida passada, adorava assistir programas de agricultura. Deus então, após a permissão do Deus da agricultura, concede ao nosso protagonista um corpo totalmente saudável. Ele acorda em sua nova vida e fica muito feliz por ter um corpo totalmente saudável que se move. Agora ele pode cultivar, mas aí ele percebe que o local onde ele está era uma floresta cheia de árvores. Embora ele tenha pedido para morar em um lugar longe da civilização, será que não estava longe demais? Não adiantava lamentar. Ele ativa a sua habilidade da ferramenta agrícola onipotente e cria uma enxada. Ao usar a enxada, ele percebe que não se cansa, e o solo do local estava bem fofo e com certeza poderia ser usado para plantar bons vegetais. Mas antes disso, ele precisava garantir água e comida. Explorando a floresta, ele não ouve nenhum barulho de rio por perto e nem encontra plantas comestíveis. Enquanto caminhava, ele se assusta com a ideia de que não se surpreenderia se encontrasse um monstro por lá. Ao explorar mais a floresta, ele encontra uma árvore enorme e decide montar uma base nela, que com certeza é um bom ponto de referência. Nosso protagonista decide cavar um poço para encontrar água. Ele cria uma pá com sua habilidade e, em sua primeira tentativa, encontra uma fonte de água. Sua missão agora é encontrar comida, mas o estranho é que ele não sente fome, graças à sua habilidade como ferramenta. Ele limpa os arredores para construir sua base, criando um machado para cortar uma árvore. Sua ideia era cortar uma árvore após a outra, para que elas caíssem na direção certa. Mas sua habilidade é tão poderosa que apenas um golpe de machado derruba a árvore. Ele cria uma serra para cortar a árvore e cria várias tábuas. Como não tinha pregos nem adesivos, e também estava anoitecendo, ele apenas faz um buraco na árvore gigante e fica por lá mesmo. No dia seguinte, enquanto ainda tinha sol, ele cria uma lupa para acender o fogo e continua limpando a floresta. Depois de trabalhar bastante, ele começa a sentir fome. Nesse momento, um coelho aparece e, com apenas um golpe na cabeça, ele o transforma em churrasco. Agora, nosso protagonista tinha comida. Ele cria um banheiro para suas necessidades. E é claro, ele faz um teste para verificar o resultado. Finalmente, ele começa a arar um campo e, enquanto faz isso, se questiona sobre o que deveria cultivar para ganhar a vida. Quando termina, percebe que não tem sementes nem mudas para plantar. No dia seguinte, ele se surpreende ao ver que as plantas já estão crescendo na plantação, graças à sua ferramenta agrícola poderosa. Uma coisa era certa a partir de agora: ele tinha que proteger os campos dos coelhos gigantes e outros monstros da floresta. Ele constrói uma cerca ao redor da área e cava uma trincheira fora dela. Enquanto faz isso, ele lida com os coelhos que o atacam. Com a sua ferramenta, ele cria um regador para irrigar as plantas. Depois de alguns dias de luta, ele finalmente constrói uma cabana. Quando estava tudo indo bem, ele se depara com dois cachorros estranhos. Eles não parecem querer atacá-lo, então ele os convida para entrar em sua base. Ele vai lá e dá um pouco de carne de javali para eles, que ele havia acabado de abater, já que estavam tentando pular a cerca. Ele percebe que um dos cachorros tinha a barriga um pouco mais inchada, provavelmente indicando que estava grávida. De repente, a cadela começa a dar à luz, então ele leva os dois para sua cabana, faz uma fogueira do lado de fora e dorme no buraco da arma. No próximo dia, os filhotes nascem. Ele corta a melhor parte do javali para alimentar os cães e comemorar. Os cachorros gostam da comida e decidem ficar por lá. Por isso, nosso protagonista constrói outra casa para eles. Em comparação com sua cabana, essa casa é bem maior. Os filhotes estavam crescendo e suas plantações estavam prosperando. Os cães gostavam muito dos vegetais, o que deixava nosso protagonista muito feliz. Ele observa as coisas indo bem, mas percebe que ele foi enviado para uma floresta perigosa, cheia de monstros. Ele não pode fazer nada para não infringir as regras. Por isso, encontra um homem novamente, como uma alma no caminho de volta.
Ele tenta se desculpar e volta à vida de agricultor. Com sua ferramenta, ele aprende várias coisas, como cultivar plantações sem sementes, plantando-as diretamente no solo com a ajuda da ferramenta agrícola. As colheitas crescem rapidamente graças a essa ferramenta poderosa. Ele constrói algumas estátuas em sua homenagem. Nosso agricultor decide tentar algo novo e planta várias árvores frutíferas do lado de fora. A solidão podia ser insuportável se não fossem os cachorros, que o ajudavam muito. Eles até o ajudavam a viajar pela floresta sem se perder. Graças a isso, ele encontra um rio para servir como fonte de água. Ele pensa em cavar um canal de água até sua casa e transforma sua ferramenta agrícola em um carrinho de mão para se mover mais rapidamente e construir sua fazenda de forma mais eficiente. Um dia, o clima começa a esfriar e ele percebe que não tem roupas adequadas. Uma aranha gigante aparece e faz um lençol para ele. Ela começa a viver na árvore gigante e é alimentada por ele com batatas. Em troca, ela faz roupas de frio para ele, além de cortinas e outros itens. Ele passa o inverno bem e quando termina, os filhotes de cachorro já estão grandes. Eles voltam para a floresta e retornam depois de alguns dias com uma companheira aranha. O agricultor adota os filhotes e passa a ter mais bocas para alimentar. Ele expande ainda mais seus campos de cultivo. De repente, um alarme toca e ele vai ver o que é. Ele se depara com uma garota pequena cercada pelos cachorros. Ela pede socorro e ao chegar perto dela, o agricultor é mordido no pescoço. A garota muda de forma e os cachorros atacam novamente. Ela volta a ficar pequena após outra mordida. Ele pergunta se ela é uma inimiga, e ela responde que não. Ela explica que precisava de sangue para sobreviver e que pensava que poderia derrotar os cachorros sozinha. Ele se sente mal por ter soltado os cachorros e deixa-a se alimentar para se recuperar. Ela se torna um pouco maior, mas ainda não volta totalmente à forma original, com medo de prejudicar o agricultor. No entanto, ele a tranquiliza e ela continua a se alimentar, já que ele tem um corpo saudável.